Olá moçada, hoje nós estamos de volta para falar de Primeira República, esse período que vai do fim da monarquia, em 1889, até o início da Era Vargas, lá em 1930. Mas nós vamos dividir essa Primeira República em dois vídeos. Primeiro nós vamos falar sobre política e economia. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar de sociedade e cultura. Tá? Tem muita coisa interessante acontecendo na Primeira República, então vamos dividir nesses dois vídeos. Mas vamos lá. A Primeira República, ela tem um curto período de domínio dos militares no início, né? Vocês se lembram que foram os militares que assumiram o poder no golpe militar de 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da República, né? Eles chegam ao poder e eles ficam no poder de 89 até 94. Esse período em que os militares estão no poder, nós temos dois governantes, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, é um período que nós chamamos de República da Espada. Espada porque os oficiais militares eles costumavam carregar uma espada, né? Então, República da Espada. Depois do fim da República da Espada, nós temos a República Oligárquica, né? Os oligarcas, né? Ligados aos coronéis nas regiões, nos estados brasileiros, que vai ali de 1894 até 1930. Mas vamos lá, agora é política e economia. Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro, assume o poder. A família real vai para Paris, né? O Dom Pedro falece lá em Paris, ele já estava idoso, muito doente, pouco depois. E aqui no Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca toma as primeiras providências. O que acontece de mais importante nesse momento é a não participação popular. O povo estava de fora. Foi uma coisa promovida pelas elites, né? Você tem ali os militares brasileiros, os cafeicultores paulistas são os principais promotores desse movimento. O povo não participou. É por isso que o grande jornalista, republicanista histórico Aristides Lobo disse que o povo assistiu bestializado ou bestificado à proclamação da República, isto é, atônito, sem entender o que estava acontecendo, o que é isso, não participou. O grande historiador José Murilo de Carvalho tem uma obra que faz referência a isso, que fala desse período, chamado Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. Bom, mas vamos lá. Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder. Ele coloca no Ministério da Fazenda o grande Rui Barbosa, famosíssimo Rui Barbosa, inteligente pra caramba e tal, é um dos nomes que todo mundo deveria conhecer, que foi um dos principais redatores da Constituição que começou a ser feita a partir daí por uma Assembleia Constituinte eleita. Ele foi um dos principais redatores, a nossa Constituição se inspirou em grande parte na Constituição dos Estados Unidos da América. O Rui Barbosa era um pensador liberal, americanófilo, né? Então você vai ter ali uma série de referências e de influências da Constituição dos Estados Unidos da América na nossa Constituição de 1891, a nossa Constituição da Primeira República. No entanto, como ministro da Fazenda, o Rui Barbosa teve uma série de problemas. O Brasil viveu uma crise muito severa nesse período, que nós chamamos de encilhamento. Bom, esse nome faz referência àquele momento antes de uma corrida de cavalos, que eu nunca participei, então não sei direito, se alguém participou vai saber melhor, em que eles vão selar os cavalos e eles fazem apostas. Essa relação de apostas com o mundo financeiro das bolsas de valores não é a primeira vez que alguém fez essa análise, essa comparação, esse link. E o que aconteceu no Brasil nessa época foi uma grave crise especulativa. Na verdade, os fatores que contribuíram para essa crise, para essa quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, para essa quebra da economia brasileira nesse período, já estavam presentes antes. Você tem ali o gabinete de Ouro Preto, né, Marquês de Ouro Preto, o último chefe de governo antes da proclamação da República, ele faz uma nova lei financeira que facilita a especulação, porque ele vai ajudar a financiar as lavouras com dinheiro emprestado de fora. Quem ia fazer essa intermediação seriam os bancos. Faz um acordo com o Banco Nacional da época, enfim, isso é uma questão complexa da economia, mas nós temos ali um ambiente favorável à especulação financeira. Quando veio a República, a coisa piora, porque os grandes investidores ali da City de Londres, que era o centro do capital financeiro na época, hoje é Dow Jones, Nova York e tal, na época era a City de Londres, eles vão especular com o que estava acontecendo no Brasil. Eles pensavam, essa república vai dividir o Brasil em várias repúblicas pequenas? Porque se isso acontecesse, todos os títulos da dívida brasileira se tornariam sem valor
eles começaram a especular com isso. E especulação, vocês sabem. Todo mundo começou a vender os títulos brasileiros, a economia brasileira tem uma fuga de capitais nesse momento por conta da incerteza dos mercados, enfim, foi um Deus nos acuda, vocês sabem como é que é. O Rui Barbosa, para tentar conter isso aí, ele vai fazer uma política fiscal e monetária expansionista. Ele lança uma série de títulos no mercado, injeta liquidez no mercado. No início, consegue conter a fuga de capitais, parece até que começa a querer estabilizar o mercado brasileiro. Só que é só um prenúncio para a grande queda que vem depois, quando ele tenta conter esse ambiente especulativo. Ele faz isso de maneira bem tímida, mas é o suficiente para os especuladores, para os investidores entrarem em pânico, e foi um Deus nos acuda, é o período do encilhamento. Crise econômica, desvalorização da moeda, inflação, crise fiscal do Estado, enfim, é uma situação bem difícil que dura praticamente toda a década. Agora, do ponto de vista da crise em si, da quebra do Brasil ali no período do encilhamento, nós temos ali de 89 a 91, geralmente colocam dentro disso aí, mas nós temos consequências que vão até o final dessa década. Beleza, outra coisa, agora falando um pouquinho de política, é que nós tínhamos aquela Assembleia Constituinte, que eu já comentei com vocês, querendo dar para o Brasil uma nova Constituição, né? O Brasil está ali, agora é uma república, não podiam mais utilizar aquela Constituição monárquica, né, de antes, de 1824. O Brasil já teve 7 constituições. Aqui está se moldando a segunda Constituição, que fica pronta em 1891. Essa Constituição republicana de 1891, ela tem uma série de diferenças para aquela Constituição de 1824. Primeira coisa, você tem como forma de governo, não é mais monarquia, é república. Como forma de Estado, você não tem mais o Estado unitário, como definido na Constituição de 1824. Não tem aquela centralização legislativa, tributária, administrativa, não. Agora, o Brasil adota um modelo federativo, modelo norte-americano, que dá bastante autonomia para as antigas províncias que agora vão ser chamadas de estados federados. Do ponto de vista do sistema de governo, o Brasil deixa de ser um parlamentarismo, mesmo que às avessas, o Brasil era um parlamentarismo, e passa a ter um sistema presidencialista, em que o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente eleito. Do ponto de vista do voto, você vai ter agora o voto direto. Não tinha mais aquele voto em 2 camadas, né? E você também não vai ter mais o voto censitário. Em tese, era o sufrágio universal. Na prática, nós temos algumas exceções. Por exemplo, as mulheres ficaram excluídas do voto. As mulheres só vão votar no Brasil no Código Eleitoral de 1934. Demora ainda. Apesar de não citarem as mulheres, interpretaram na época que as mulheres não poderiam votar. Analfabetos, militares de baixa patente, tudo isso também estava excluído. Mas enfim, nós temos aí, na tese, em teoria, o voto direto e sufrágio universal, excluindo as mulheres, os analfabetos e algumas categorias especiais. E a questão do federalismo lá, inspiração dos Estados Unidos e tudo mais, a princípio você fala, bacana, gostei, legal. No caso do Brasil não foi bem assim não, porque deu muita força para os oligarcas nos estados. Não é por outro motivo que a Primeira República também é chamada de República dos Coronéis, ou República Oligárquica. Beleza, mas depois do governo provisório do Deodoro, quando ele jura a Constituição, é aplicada a Constituição, ele é eleito para fazer um governo de transição, então de maneira indireta, pelo parlamento. Logo depois ele tenta dar um golpe de Estado. Ei, Brasil, né? Ele tenta dar um golpe de Estado, ele não tem apoio, aquilo é uma crise institucional severa, ele acaba sendo retirado do poder. Nós temos a ascensão do que era o seu vice, o Floriano Peixoto, para ser mais exato, Marechal Floriano Peixoto, Marechal do Exército Brasileiro. Floriano Peixoto, ele tinha muito mais traquejo, muito mais tato para lidar com as forças políticas. Mas isso não esconde, isso mal esconde, na verdade, as suas pretensões centralizadoras e autoritárias também. Aí nós percebemos um choque de interesses, um choque entre 2 projetos de república. De um lado, você tinha o projeto dos militares, que era mais centralizador, mais autoritário. Ele era modernizante e autoritário. Eles acreditavam que a industrialização de maneira centralizada, com bastante intervenção do Estado na economia, seria o caminho certo para o Brasil. Esse modelo tem muita influência do positivismo, mas um positivismo já não aquele francês, do Auguste Comte, um positivismo brasileiro, com muita influência do Benjamin Constant, coronel brasileiro, que participou aí desse período, e muita influência de outras características culturais do Brasil. Do outro lado, você tinha um modelo republicano que se dizia liberal, mas era liberal até a página 3. É o modelo dos cafeicultores paulistas, um modelo que defendia descentralização do poder,
mas ele tinha um pé atrás com o caráter democratizante de fato dessa república. Isto é, eles não queriam uma democratização, no sentido de atender os interesses dos mais pobres, atender os interesses da população trabalhadora. Quem vai pensar nessa população mais pobre, da classe trabalhadora, é um terceiro modelo que foi negligenciado nesse processo, que é o modelo do republicanismo jacobino, que era chamado assim de maneira pejorativa para relacioná-los a algum tipo de radicalismo, fazendo referência aos jacobinos da Revolução Francesa. Bom, aí nós voltamos lá no Floriano Peixoto. Estava no poder e ele teve um governo extremamente tumultuado. Os paulistas, os cafeicultores paulistas, foram muito hábeis em aproximar-se dele e apoiá-lo nesses momentos de dificuldade para depois sucederem ele no poder. Funcionou para eles. No final do processo, o Floriano Peixoto é praticamente obrigado a passar o bastão para os paulistas, um tanto quanto resignado, sem muita empolgação. Mas quais foram os problemas que ele enfrentou? Vários. Falando aqui, como é uma revisão, a gente fala mais por cima, mas nós temos dois especiais. Nós temos a Revolta da Armada, sim. A Armada, a Marinha Brasileira, que era chamada Armada na época, se revoltou. Aí nós temos um conflito de interesse entre o Exército e a Marinha que vinha desde a época do Segundo Reinado e que agora é as vias de fato. E no sul do país, nós temos um conflito entre dois grupos oligárquicos opostos. Nós temos o grupo do Júlio de Castilhos e do Silveira Martins. Floriano Peixoto ele interfere nessas disputas no sul do país e aí nós temos a Revolta Federalista ou Revolução Federalista no sul do país. Houve um momento até em que a Armada Brasileira se uniu aos revoltosos da Revolução Federalista. E nesse contexto de guerra civil, o Floriano ele vai conseguir vencer com o apoio dos cafeicultores, vai vencer a Armada, vai vencer a Revolução Federalista. Tem um momento que é um marco importante, que é a tomada da cidade do Desterro, na Ilha do Desterro, que muda até de nome, passa a receber um nome em homenagem ao presidente Floriano Peixoto, que é a nossa Florianópolis, Floripa, melhor, né? Grande Floripa. Bom, o Floriano ainda estava lidando com os problemas do encilhamento. Como eu disse para vocês, dura toda a década, né? Então nós temos um problema de inflação muito severo nesse período. E a inflação ela atinge mais os mais pobres, que se defendem mal da inflação, né? Porque os mais pobres, eles vivem de salário, o salário ele perde com o aumento, a elevação geral dos preços. Os mais ricos, eles vivem de renda, né? Eles podem atualizar, se defender mais, atualizar os preços daquilo que eles estão vendendo, se defender melhor. Floriano, ele tenta lidar com isso, mas de maneira muito superficial. Ele tabela o preço da carne no Rio de Janeiro, por exemplo, e não funciona. O tabelamento do preço, o que aconteceu? Você tem o produto saindo das prateleiras, nós temos um mercado negro de carne no Rio de Janeiro, enfim, ele não consegue lidar com essa situação e passa o bastão para o primeiro presidente civil eleito no Brasil, Prudente de Moraes, cafeicultor paulista. Prudente de Moraes também vive um governo extremamente tenso, conturbado, complicado. Durante 4 anos ele vai ter que lidar com a crise econômica e com a crise política também, porque a maneira federalista como tinha sido criado o Brasil, né, a partir da Constituição de 1891, não deixava muito espaço para a presidência da República. Então, essa relação entre o presidente da República e os estados ainda não estava bem definida. Então, ele ficou muito isolado no poder, não conseguia lidar com a situação. Além disso, ele viveu a Guerra de Canudos, que é um conflito extremamente importante para a gente entender o Brasil dessa época, mas que a gente vai falar no nosso vídeo sobre sociedade e cultura. O governo Prudente Moraes ele acabou conseguindo abafar o conflito da Guerra de Canudos de uma maneira brutal, que a gente vai ver depois, mas conseguiu se manter no poder aos trancos e barrancos e passa o canudo para o segundo presidente civil, Campos Salles. Esse faz algumas coisas extremamente relevantes para a gente entender toda a política do primeiro reinado. Do ponto de vista político, ele começa uma prática chamada política dos governadores, que ele preferia chamar de política dos estados. Como é que funcionava isso? Ele dava apoio para oligarcas nos estados, ajudava eles a eliminar as dissidências nos estados, os concorrentes desses oligarcas nos estados, e em troca conseguiam apoio no Rio de Janeiro, na capital, deputados e senadores fiéis ao governo, para poder aprovar as medidas do governo. Aquela coisa de um apoia o outro, ou se você quiser ser mais crítico, uma mão lava a outra, né? A política dos estados é a base da chamada política oligárquica do primeiro
da Primeira República. Ela acontecia também no nível dos estados. Os governadores, os coronéis mais importantes, os oligarcas, eles tinham apoios de coronéis nos municípios. Então você tem um coronelismo com uma base disso aí. Em termos locais, você tinha os coronéis. Aí, em termos regionais, você tinha os oligarcas, coronéis mais poderosos, que dominavam os estados, e esses governadores davam o seu apoio para esses oligarcas extremamente importantes ali no governo federal, geralmente de São Paulo ou Minas Gerais. Aí nós chegamos em outra característica, que todo mundo já deve ter ouvido falar, política do café com leite, que faz referência aos dois estados predominantes na política do primeiro reinado, Minas Gerais e São Paulo, que não revezaram, a palavra não é essa, mas que estiveram presentes muito próximos do governo federal, da presidência da República, o tempo todo. Tome cuidado com aquela ideia da gangorra, de Minas e São Paulo se revezando no governo federal, na política do café com leite. Não era bem assim não, a coisa era mais complicada na vida real. No entanto, de fato, essas duas oligarquias, elas tinham uma predominância em termos federais, mas muitas vezes elas tinham desentendimentos, a gente vai perceber isso, muitas vezes elas sofriam com a oposição de oligarquias vindas do Sul, do Nordeste, dos militares, enfim. A coisa é mais matizada, mais complicada na prática. Mas o Campos Salles conseguiu o apoio dos governadores por meio dessa política dos governadores, né? Apoia os governadores apoiam ele por meio dos deputados e senadores para aprovar suas medidas.